Primavera dos Povos. Antes de entendermos o que foi essa grande revolução, vamos entender por que esse movimento ficou conhecido como Primavera dos Povos. Esse nome foi dado pois o povo europeu desabrochou uma primavera de ideias liberais, ligadas à área econômica, política e social. As revoluções de caráter liberal, que também ficaram conhecidas como Revolução de 1848, que tomaram a Europa desde 1820, chegaram ao seu auge em 1848. Foi um conflito que começou na França e espalhou-se pelo continente europeu, por conta das ideias liberais e socialistas. Contexto histórico. Após o fim da Era Napoleônica, as monarquias do continente europeu realizaram o Congresso de Viena com o intuito de se proteger e manter os ideais liberais da Revolução Francesa. No entanto, uma dura crise econômica atingiu a Europa devido às péssimas condições de vida por conta das colheitas precárias. E como consequência, os preços dos alimentos cresceram de forma acelerada e com o fechamento de fábricas, aumentando o desemprego, levaram os trabalhadores à revolta. Em 1848, várias dessas revoltas foram espalhadas para os seguintes países: Áustria, Alemanha, Itália e Hungria. Áustria. As manifestações revolucionárias austríacas ocorreram principalmente em Viena com protestos de rua. No dia 13 de março de 1848, a Assembleia da Baixa Áustria marchou para o Palácio de Hofburg. É formado o governo liberal com assembleias constituintes, abolição dos direitos feudais, fim da censura à imprensa, criação de uma Guarda Nacional para defender a reivindicação liberal. O parlamento é dissolvido, os liberais são perseguidos e as reformas são abolidas e o absolutismo é recomposto. Alemanha. Depois da Era Napoleônica, a Alemanha se tornou uma das 5 maiores potências da Europa, e sua economia estava crescendo rapidamente, mas o desenvolvimento na área da política estava mais devagar. Em 1848, os preços dos alimentos começaram a subir drasticamente. No dia 3 de março, operários e intelectuais fizeram manifestações. No dia 18 de março, foi exigido que Frederico IV apoiasse os ideais liberais e fizesse uma Assembleia Nacional que fosse eleita. Nessa semana, aconteceram protestos diários. Em 1849, o rei escreveu uma constituição. A burguesia tentou tomar o controle da situação e unificar os estados alemães. Em 18 de maio, houve a abolição dos direitos feudais e o aumento da liberdade política. Começa com uma nova contra-revolução nobre que se torna vitoriosa. Os conservadores voltam a ter controle e ainda houveram lutas para a justiça social, mas foram exterminadas. Itália. Nos estados italianos, a revolução teve um aspecto nacionalista, com 3 objetivos: a unificação, a independência e a liberdade. Alguns líderes incentivaram a liberdade de imprensa em seus estados desde 1846. A revolução surgiu em estados conservadores. Em 12 de janeiro, foi instituído um governo temporário com a Constituição, que foi seguida por toda a Itália. No reino de Lombardo-Veneto, a revolta ocorreu de 18 a 23 de março e acabou com a expulsão do governador militar austríaco. Veneza combatia a dominação austríaca, Milão com a proclamação da República e nas cidades de Roma, Florença e Turim evitaram a revolução anunciando as constituições. As revoluções italianas não obtiveram sucesso por conta das reações estrangeiras absolutistas. Mesmo com o fracasso, mais tarde todo esse movimento ajudou com a unificação de seu estado. Hungria. Em 1848, com todas as revoluções acontecendo em Paris e Viena, os húngaros liberais decidiram fazer um movimento para sua própria independência. Em 1849, foi instalado um governo republicano separatista. O forte nacionalismo e rejeição dos húngaros em considerar sua independência de suas próprias minorias causou o levantamento de forças da Croácia, Sérvia e Transilvânia. Forças austríacas invadiram a Hungria e a revolução foi sufocada em 1849. Depois, húngaros retomaram sua capital e logo após isso houveram intervenções russas que depois acabaram de vez com os rebeldes. Primavera Árabe. Em 2010 teve início a Primavera Árabe. Trata-se de um movimento nos países da Arábia, iniciado na Tunísia e que ocorre até os dias de hoje. O movimento caracteriza a luta pela democracia e por melhores condições de vida decorrente da crise, desemprego e falta de liberdade. Consequências.
Em 1849, a monarquia absolutista e as leis feudais foram abolidas. Apesar de que após os movimentos de contra-revolução conseguiram instalar novamente esses modelos em grande parte dos estados, foi marcante o posicionamento oficial da burguesia e do proletariado em dois opostos.